Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para trazer mais uma reflexão, esperando que ela possa estar abençoando a tua vida, porque esse é o propósito. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: desistir não é uma opção. Vamos ler aqui um texto que está em Hebreus, no capítulo 11, verso 32 e 33, que nos diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Bom, quero dar ênfase aqui a um personagem chamado Jefté. Por isso eu quero ler mais um texto para você entender a razão pela qual nós estamos escolhendo este herói, que é um herói entre os heróis, já que esse texto de Hebreus fala dos heróis da galeria da fé. Então vamos ver aqui o próximo texto, que está aqui em Juízes, no capítulo 11, verso 1. Diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta. Muito bem, queridos. Vamos ver o que nós podemos aprender com esta história, com a vida de Jefté. Jefté era um meio-irmão de um grupo de 11 irmãos. E ele era filho de um gileadita, como nós acabamos de ver no texto, sendo que ele foi fruto de uma relação extraconjugal do seu pai. Por isso está lá no texto que ele era filho de uma prostituta. Mas preste atenção que um pouco antes diz que ele também era um homem valente e valoroso. Muito bem, como é que nós podemos aplicar esta reflexão e trazer isso como um ensinamento para as nossas vidas? Jefté, queridos, foi um jovem que aos 17 anos de idade sofreu uma grande humilhação, uma grande dor, enfrentou um grande trauma, exatamente por conta de ser um filho bastardo. Ele foi estigmatizado como um filho bastardo, como o filho de uma prostituta. E o que ocorreu é que os seus irmãos, após a morte do pai, resolveram expulsá-lo de casa. Exatamente por conta desse legado, por conta desta herança familiar, do qual Jefté não tinha nenhuma culpa, O seu pai teve uma relação extraconjugal e, como resultado desta relação, Jefté veio ao mundo. E, na medida que o tempo foi passando, ele não teve da parte dos seus irmãos o carinho, o amor e o respeito que ele desejava ter. Ao contrário, ao passar do tempo, ele foi cada vez mais sendo segregado, cada vez mais sendo discriminado, cada vez mais foi sofrendo o preconceito da sua família. E a coisa chegou a um ponto tal que, num determinado momento, Jefté não teve outra opção senão deixar a sua casa, deixar a sua família. E note bem, ele não fez isso por livre e espontânea vontade, ele simplesmente foi expulso pelos seus irmãos. Então imagine, e isto ele contava na idade
com a idade de 17 anos. Seu pai havia acabado de falecer e então os seus irmãos aproveitaram esse momento, porque talvez se o pai estivesse vivo, eles não conseguissem realizar esse intento. Então expulsam Jefté de casa. Então ele sai dali triste, humilhado, desonrado, e vai para uma terra chamada Tobi. E naquela região, então, ele vai permanecer um tempo, e naquela região, ele também está no texto lá de Juízes 11, o texto diz que ele vai se juntar a homens vadios ou a homens de baixa moral, homens levianos, enfim. Ele então se junta a esses homens ali e o que vai acontecer? É interessante que quando Jefté chega a essa região e ali começa a conviver com aqueles homens, ele não se deixa corromper, porque ele trazia os seus valores, né? Jefté foi criado com os princípios da palavra de Deus, com valores, com fundamentos que ficaram muito bem arraigados no seu coração. E com o passar do tempo, aqueles homens perceberam que Jefté era uma pessoa diferente. E tão diferente que eles passaram a admirar Jefté e passaram a seguir a Jefté. Muito bem, queridos. O tempo vai passando, e ocorre que, depois de algum tempo, Israel havia sofrido a ameaça de invasão pelo povo amonita. E o que ocorre é que naquela época, Israel não tinha um líder, não tinha um comandante, não tinha uma pessoa que pudesse liderar o exército de Israel naquela luta contra os amonitas. E aí um grupo de anciãos vão se reunir, e interessante notar que neste grupo de anciãos estavam alguns irmãos de Jefté, os mesmos que o expulsaram de casa. E eles mesmos sugerem que Jefté seja trazido lá de Tobi, porque se vocês se recordam, no texto que nós lemos, dizia antes que ele era um homem valente e valoroso. Interessante notar que anteriormente eles não conseguiam ver essas qualidades de Jefté. Só enxergavam que ele era filho de uma prostituta, que ele era um bastardo. E agora eles, por força das circunstâncias, conseguem enxergar, conseguem ver também as qualidades de Jefté. E sugerem aos demais conselheiros, aos demais anciãos, que enviem um convite a Jefté e o tragam para que ele possa comandar o exército de Israel, para que ele possa ser o chefe deles. E assim acontece. Então mensageiros são enviados a Jefté, Jefté recebe aquela mensagem, num primeiro momento ele rechaça, mas depois acaba aceitando aquele convite para liderar o exército de Israel naquela luta contra os amonitas. Mas coloca uma condição, que ele fosse reconhecido como chefe, que ele tivesse toda uma condição para poder levar o exército israelita àquela batalha, de tal forma que pudesse sair vencedor de acordo com as suas estratégias. E os anciãos e os irmãos aceitaram. Olha que coisa interessante. Alguém que sai de Israel, escorraçado, que sai da casa dos seus pais, escorraçado, que sai de lá humilhado, que sai de lá desonrado, agora, depois de um certo tempo, retorna como sendo a salvação da lavoura. Sabe por quê, queridos? Porque a vida é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. Por isso que vale a pena manter o equilíbrio, manter a calma, manter a tranquilidade quando os momentos são de instabilidade. E Jefté, ele, a despeito de tudo que aconteceu, quando estava lá em Tobi, ele não estava lá ruminando amargura,
ele não estava lá pensando um dia em poder voltar para se vingar, em pagar com a mesma moeda, mas Jefté, o que norteou a vida dele, a conduta dele, o comportamento dele, foram os princípios, os valores que ele adquiriu através dos ensinamentos da palavra do Senhor. E isso é muito importante, sabe por quê? Nós não podemos permitir que as circunstâncias determinem o nosso comportamento, determinem as nossas decisões, porque, como eu te falei, a vida é feita de ciclos e Deus sempre tem o desejo de nos abençoar através destes ciclos. Então, as circunstâncias, as estações, sejam elas quais forem, elas não têm o objetivo de nos levar para baixo. Ao contrário, são situações que nos afiam, que nos aprimoram, que nos aperfeiçoam, se nós tivermos os fundamentos certos na nossa vida. Jefté tinha. Muito bem, então, ele leva então o povo àquela batalha, leva o exército de Israel àquela batalha, e ele foi muito bem sucedido, e o que aconteceu é que Israel acabou triunfando sobre os amonitas. E agora, observem que Jefté agora é aclamado, agora é reconhecido como grande chefe, como grande líder, e ele vai se tornar o 8º juiz de Israel. Torna-se uma pessoa proeminente na sua geração. Então, queridos, o que nós podemos aprender com isso? Qual a lição que nós podemos tirar disso? Então veja, quem sabe talvez você que está aí do outro lado nos ouvindo, em algum momento você tenha sido também tremendamente discriminado no seio da sua família, talvez até você tenha deixado a casa dos seus pais, talvez você tenha passado por uma desonra, por um tempo de humilhação no seio da sua família, no seu trabalho, nos seus amigos, em alguma situação você saiu por baixo. Mas entenda uma coisa, teu chamado não é para viver por baixo, porque nós temos na palavra do Senhor um verso que diz que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Então, embora em algum momento, aparentemente, você possa se sentir por baixo, em algum momento você possa se sentir por cauda, mas saiba de uma coisa, Deus sempre tem o propósito de nos abençoar. Pode ser que em algum momento você esteja passando pelo vale de dificuldades, pode ser que em algum momento você sinta-se com a sua autoestima lá embaixo, mas não é o desejo e o propósito de Deus que você permaneça nesse estado. A história de Jefté, que foi estigmatizado como filho de uma prostituta, a história de Jefté, que parecia ser uma história de alguém que não daria certo, né? É uma história surpreendente, tremenda, e é uma história que Deus quer reproduzir na sua vida também. Então, o que ocorre é que as pessoas, uma vez que elas sofrem ultrajes, uma vez que elas são humilhadas, uma vez que elas passam por situações vergonhosas, muitas vezes as pessoas elas acabam abrigando um sentimento de amargura, acabam abrigando um sentimento de vingança. E o que ocorre é que esse caminho nunca será um caminho para você dar a volta por cima. Não foi o que Jefté fez. Então imagina, se tornou um grande comandante, um grande líder, um grande chefe em Israel, um grande juiz. Então, queridos, a palavra do Senhor tem um princípio para abençoar a sua vida. Seja qual for a situação em que você tenha vivido, semelhante a essa que Jefté viveu, tenho certeza de uma coisa, o mal sempre se vence com o bem. Então, ainda que você tenha sido ultrajado, ainda que alguém não tenha acreditado em você, ainda que alguém tenha te depreciado, menosprezado, eu posso te garantir, à luz da palavra de Deus, que você pode dar a volta por cima, e que você pode virar esse jogo, e que você pode, a exemplo de Jefté, se tornar uma pessoa relevante. Podem não te reconhecer agora, podem não saber quem é você agora, mas saberão quem será você depois. Porque é a promessa que nós temos de sermos abençoados. Não importa quanto tempo isso
demore para acontecer. O fato é que se cumprirá e que vai se cumprir na sua vida também. Então, levante a cabeça, levante os teus olhos para o alto, saiba que é um Deus que te ama, saiba que é um Deus que depositou em você todo o potencial e toda a capacidade que você precisa para ser uma pessoa relevante no seu tempo, na sua geração. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Você é precioso para Deus, você é um diamante maravilhoso e essas situações é um tempo que você está sendo lapidado para Deus te preparar para ser grande nesta terra. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.